Já parou para pensar como um simples clique de uma câmera faz eternizar totalmente um sentimento? A fotografia hoje está impregnada no nosso dia a dia, em vídeos para redes sociais, para lembranças, transmissões e infinitas outras possibilidades. Basta só dar um clique e precisa gerar humor, tristeza ou um sentimento de nostalgia. Mas é realmente só um clique? Existe um estudo que percorreu a história envolvendo a fotografia, gerando uma pergunta extremamente polêmica que passou por vários matemáticos, físicos e cientistas no geral. Uma pergunta que não tem uma resposta correta. Uma pergunta que divide em dois lados com objetivos que parecem ser diferentes, mas são parecidos, porém visões diferentes. São os lados da ciência e da arte. Ambos fazem a mesma pergunta. A fotografia é arte ou ciência? Para entendermos melhor essa pergunta, temos que voltar no tempo, mais precisamente no ano de 1704. Foi considerado um período de intensa atividade militar e de significativas mudanças na geopolítica europeia. Mas nosso objetivo está na Inglaterra, onde Isaac Newton estava lançando seu livro, Optics. Newton, sendo um dos mais famosos cientistas hoje em dia, usando um prisma para refratar um feixe de luz solar através de um pequeno buraco na janela, acabou projetando um arco-íris, provando que a luz solar é um conjunto de cores. Mesmo sem saber, Newton criou a base da fotografia como conhecemos hoje. Mas ainda é cedo para dizer que a fotografia surgiu. 1839, o ano mais importante da história da fotografia. Até aqui, existe um estudo científico que molda a fotografia, mas não podemos chamar de fotografia, e muito menos de arte. Foi exatamente isso que o pintor, cenógrafo e físico francês Louis Daguerre pensou. Graças ao estudo de refração de luz através de uma lente de Newton, Daguerre usou a mesma lógica em uma lente acoplada em uma câmera obscura, permitindo que a luz fosse focada e formasse uma imagem nítida, que ele então conseguiu fixar quimicamente. Esse processo ficou conhecido como daguerreótipo. Então, finalmente a fotografia e a arte se conectaram. Apesar de essa arte ser somente acessível para a burguesia, foram surgindo fotos que passavam a sensação de poder. Líderes tiveram fotos para emoldurar e mostrar o seu domínio, querendo passar um sentimento. E esse foi um dos primeiros sentimentos que a fotografia passou como arte. Eternizar o ausente e preservar a memória de quem se foi. É como se olhasse com seus próprios olhos para pessoas que já se foram. Bom, é comum. Para Leonardo da Vinci, era como um objetivo recriar o olho humano. Para entender melhor, vamos voltar por volta de 300 anos antes da criação da fotografia. Estamos por volta de 1500, onde a arte se encontrava no renascentismo, surgindo diversos pintores famosos, incluindo Leonardo da Vinci. Além de artista, Da Vinci também era um cientista incrível. Ele estudou quase perfeitamente como a luz se comporta ao entrar nos olhos e gerar uma visão para o cérebro humano. Esse estudo é o mesmo sistema que usamos até hoje como forma de registro de uma foto em uma câmera, o que na fotografia chamamos de triângulo da exposição. Ele é formado por três componentes da câmera: o diafragma, o sensor e o obturador. Ao usar esses três, controlamos a luz na câmera. Então os humanos têm essas três coisas nos olhos? Não. O olho humano tem suas características e os componentes das câmeras têm suas funções baseadas em cada uma delas. O diafragma é a apresentação da pupila, onde ao fechar diminui a entrada de luz e ao abrir aumenta a quantidade de luz. No olho humano, a retina é quem faz o registro da imagem formada e enviada para o cérebro, o mesmo que o sensor da câmera faz ao clicar uma imagem. E por fim, a pálpebra dos olhos são equivalentes ao obturador da câmera, onde ambos são responsáveis por gerenciar o tempo de entrada da luz. Então, com base em todo o contexto histórico e de como é o sistema dela, podemos afirmar que é de fato uma ciência? Bom, não é bem assim. Hoje em dia a fotografia é um dos meios de se expressar, trazer uma imagem impactante mostrando um sentimento sem falar nada, puramente com uma imagem. E isso é a mais pura arte. Seja trazer uma mensagem para quem vê, uma lembrança a alguém querido, ou simplesmente trazer um sentimento único, aquele momento que só você viveu e só você no mundo tem essa sensação. É uma imagem da vida, da realidade, só da realidade. Voltando em 1839, o daguerreótipo explodiu. Todos os burgueses queriam uma foto deles, ou da família. Então, existia um grupo de pessoas que foram contra o movimento da fotografia. Criou-se uma resistência. Alguns rejeitavam totalmente. Outros estavam com medo. Então, houve muitas críticas desse grupo. Os artistas. Muitos deles alegavam que era o fim dos retratistas, gravadores de rosto e principalmente os pintores, sendo eles os mais ameaçados, já que, como não existia a fotografia, eles eram a principal fonte de representação da realidade. Mas essa é a maior discussão. Muitos representantes desse movimento alegam que não só representam a realidade, mas absorvem o que vem e demonstram pela tinta. Ou seja, eles moldam a realidade com base na sua visão, podendo criar vários estilos de pintura e cada um tendo seus próprios traços. Enquanto a fotografia seria uma versão crua e sem vida, feita por um aparelho científico, não por um artista. Nessa época, esse argumento pode ser bem construtivo,
mas hoje em dia ele é totalmente descartável. Isso se deve ao fato de evoluirmos, não usarmos mais câmeras analógicas, que são feitas de filmes fotográficos. Na era digital, tem um sensor dentro da própria câmera, onde pode modificar a sensibilidade da luz, sem precisar trocar o corpo. Mas essa não foi a única vantagem da evolução. A maior evolução que ela teve foi em seus laboratórios. Conhecido como Darkroom, o laboratório era feito para revelar e corrigir imperfeições na foto. O problema era que usava recursos químicos para fazer as modificações, praticamente confirmando o argumento dos pintores. Alguns pintores até mesmo utilizaram esses laboratórios para assim fazer pinturas das fotos. A fotografia tinha virado um grande auxílio para os artistas, mas não era aceita como uma arte própria. Isso até 1975, onde tudo mudou. Década de 70, existiam vários movimentos de fotógrafos contra essa ideia dos pintores, tais como arte conceitual e arte ínfera. Porém, o que mais tornou a fotografia uma arte própria foi o surgimento da era digital. Em 1975, Steve Sisson, engenheiro da Kodak, criou um dispositivo onde registrava imagens em pixel. O pixel é um minúsculo quadrado formado por uma cor, um brilho e uma saturação. Milhares e milhares desse pixel acoplados um no outro formariam a imagem digital. E foi assim que surgiu o primeiro protótipo de câmera digital. A partir daqui, os laboratórios começaram a ser cada vez mais virtuais do que químicos. Não precisava entender de ciência para fazer correções de fotos. E aquele argumento de ser uma cópia fiel da realidade sem uma alma artística estava se quebrando. E em 1991, isso foi totalmente quebrado. 1991, a primeira câmera digital oficial e feita para uso comercial e profissional foi lançada, a Kodak DCS-100. A partir desse lançamento, a fotografia digital evoluiu rapidamente, com melhorias na resolução e capacidade de armazenamento, sendo a consolidação da fotografia digital como um padrão atual. E não só as câmeras evoluíram, mas o laboratório virtual também. Nos anos 90, a Adobe lançou um aplicativo para cumprir essa função, o Adobe Photoshop. Esse aplicativo teve como foco não só editar imagens, mas manipular os pixels presentes nelas. Se você não quiser uma coisa na foto, é só retirar os pixels. Se quiser acrescentar algo, é só adicionar pixels. E assim podemos criar registros da maneira que o fotógrafo quiser, moldando a realidade a seu gosto, mostrando seus dons artísticos, assim como os pintores, quebrando totalmente seu argumento. Mas vamos destrinchar essa ideia melhor? Vamos entender a definição de arte e ciência. A ciência, sendo mais fácil de descrever, é um estudo do mundo que vivemos, conhecemos e do que não conhecemos. A ciência, por sua vez, necessita de experiências, anos de pesquisa, hipóteses, cálculos para comprovar o seu significado. Por outro lado, a arte tem quase o mesmo valor. Do mesmo jeito da ciência, a arte tenta descrever o mundo que vimos, dando significado a ele, por nos fazer pensar, refletir e emocionar. Um tenta explicar os fatos, outro tenta representar os fatos. Mas a linha tênue entre eles é tão simples assim. Vamos deixar os processos físicos e químicos de lado. Falaremos de outra ciência, a psicologia. No século XX, na Alemanha, surgiu um estudo, a psicologia de Gestalt, que busca entender como percebemos e organizamos o mundo focando nas interações entre os elementos, não nos componentes isolados. Em outras palavras, o cérebro humano tende a enxergar fazendo agrupamentos em linhas, sempre seguindo um ponto ao outro, direcionando o seu olhar. Isso na fotografia chamamos de composição. Seguindo a lógica da psicologia de Gestalt, podemos dizer que a composição é a arquitetura de uma imagem, o que faz nos direcionar o olhar no espaço. Mas se a composição é a arquitetura da imagem, o que dá vida e emoção a essa estrutura? São as cores. E aqui a linha entre a ciência e a arte fica ainda mais tênue. O fotógrafo precisa entender a psicologia das cores, a ciência que estuda como cada tom, o calor de um vermelho, a frieza de um azul, por exemplo, é capaz de evocar uma emoção específica no espectador. Ao controlar a paleta de cores, o fotógrafo decide a sensação que você, o público, irá experimentar, provando que sua intervenção é tanto artística quanto psicológica. Olhando mais a fundo, percebemos que não é só os fotógrafos que usam essas técnicas, mas como os pintores também. Então, de um modo geral, a arte nasceu da ciência. Existe uma razão científica de como o artista expressa sua arte. O que faz a gente pensar na primeira pergunta feita nesse documentário: a fotografia é arte ou ciência? A questão não pode ter uma resposta definida, mas pode ter interpretações. Depende de como se utiliza. A fotografia vem ajudando muitas questões científicas, como registros históricos e o estudo de inteligências artificiais, por exemplo. Mas o valor sentimental e artístico sempre vai existir. Mas o importante é o artista saber construir o cenário ideal. A ciência pode fazer diversas formas de uma foto ficar boa esteticamente, até mesmo automaticamente com novas tecnologias existentes. Mas é você que vai dar sentido a ela, sendo o artista. Fazer uma foto por si só é somente um processo científico, mas uma pessoa usando ciência para dar significado é arte. Muito obrigado e até o próximo documentário.